Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de literatura. Isso mesmo, após o recesso. Exatamente. E hoje estamos dando início à terceira unidade. Sim. Uhum. E a tia Rafa preparou uma aula super legal de literatura. Sim, hoje eu não preparei nenhuma história para vocês, certo? Vou dar dicas, sim, vou dar dicas como criar uma história. Como produzir uma história, tia. E aí, crianças? Com certeza vocês já sabem, né? O início, como mais ou menos é uma criação, uma produção de uma história, porque desde o início eu peço para vocês estarem praticando produções de fábulas, é isso? Desde o início e também nas aulas de português, certo? Hoje eu trouxe um modo. Existem várias formas de produzir uma história. A mais simples é o seguinte, vou dar um exemplo. Esse aqui é o Newton, personagem de uma loja de brinquedos. Para você iniciar uma história, você já inicia com aquele suspense, com aquela curiosidade, com aquela surpresa. Por que o leão saiu de seu ambiente natural e foi morar em uma loja? Por que, crianças? Por que, tia? Olha aí. E aí, quando surgir essas ideias, vocês já vão, anotando. Pega um caderninho, pega uma folhinha e já vai anotando. Por que um leão saiu do seu ambiente natural e foi morar em uma loja de brinquedos? Por quê? Será que é porque ele não gostava da selva ou porque ele não era bem calmo como os outros leões que hoje ainda vivem lá na selva? Olha aí, outra curiosidade. Então, vai anotando esses pontos, certo? Esses pontos de vista. Certo, crianças? Em seguida, como seria uma mala de um leão? Como seria, crianças? Com certeza teria muitos pentes, para pentear aquela juba enorme do leão. E aí onde entra já o humor, é necessário ter humor em uma história, exatamente isso vocês sabem, né, crianças? Então, daí, essa ideia é um exemplo, apenas um exemplo. Vocês vão anotando, certo? O porquê um leão sairia do seu ambiente natural para ir morar em uma loja de brinquedos. Será que é porque ele não gostava ou porque ele era muito agitado e os outros leões eram bem mais calmos? Como seria então a mala de um leão? Daí já vem surgindo outras ideias. Vem surgindo aquelas ideias, você vai anotando e anotando, fazendo aquele rascunho. Exatamente. Depois que vocês anotarem todas essas ideias, todas aquelas frases complementares, sabe? E aí vocês irão, em seguida, esse é o rascunho. Vocês vão pegar outra folha e ir colocando as ideias, isso mesmo, em ação, bem organizadinhas, certo? Mas primeiro, para vocês juntarem essas ideias, pegarem todas as ideias que vocês anotaram, vocês precisam saber que uma história, como outro texto qualquer, tem uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ou seja, a introdução é o início da história, é onde você começa a ter aquele suspense, despertar no leitor aquela curiosidade. Por que o leitor estaria lendo a sua história, certo? Despertar aquela curiosidade. Era uma vez, há muito tempo atrás, entendeu? E em seguida tem o desenvolvimento. Ou seja,
o meio da história. Você irá pegar a ideia que você lançou para o início da história e vai complementar no desenvolvimento. Vou dar um exemplo, como o leão Nildo. Eu dei ao início o exemplo que ele saiu de seu ambiente natural para ir morar numa loja de brinquedos. Era uma vez um leão. Olha aí. Em seguida, desenvolvimento. Por que ele saiu? Porque ele gostava, ele queria ficar na loja de brinquedos, ele não gostava do ambiente natural, ou ele queria apenas passear, conhecer outros lugares, outros animais, e assim sucessivamente. Certo, crianças? E aí você pega um parágrafo, organiza bem as ideias para fazer o desenvolvimento. E por fim, a conclusão, ou seja, o fim da história. Que vem com palavras-chave. Portanto, enfim. Sempre inicia uma conclusão com algumas palavras-chave. O que é a conclusão? A conclusão é o último parágrafo que conecta. O que foi dito no primeiro parágrafo da introdução e no segundo parágrafo do desenvolvimento. Ou seja, a conclusão. Entendeu? Introdução, você lança. Era uma vez um leão, era uma vez um cachorrinho, era uma vez uma menina, era uma vez um príncipe. O desenvolvimento, o que aconteceu, certo? Com aquele cachorro, com aquela princesa, o príncipe. E a conclusão é o fim da história. Sempre em histórias, temos aquele final feliz. Certo? E aí, temos as palavras-chave. Portanto, enfim, desde disso, a partir disso e entre outras palavras-chave para iniciar uma conclusão. Hoje, a tia Rafa preparou uma atividade super legal. Por que, tia? Vamos aprender a fazer história, como produzir história, como criar uma história. Porque é importantíssimo, crianças, vocês lerem e pôr em prática exatamente. E aí, que tal ser um escritor? Escritor do Núcleo Educacional Cora Coralina. E aí? Vamos sim! E a tia Rafa está aqui para ajudar vocês. Então, a tia Rafa preparou uma atividade bem legal mesmo. Eu lancei 3 figuras, 3 imagens, e cada imagem, certo? Cada imagem é o início, a primeira imagem é o início da história, ou seja, a introdução. A segunda imagem, o desenvolvimento, que é o meio da história. E a terceira imagem, que é a última, é a conclusão, o final da história. Então, vocês irão produzir frases, certo? Para formar uma história do que está acontecendo na imagem. Vamos lá que a tia vai apresentar para vocês agora a atividade de vocês. Já temos o título, sim, da nossa história, o palhaço serelepe. E aí temos o primeiro quadrinho, a primeira figura, o começo da história. Então, de acordo com essa imagem, vocês irão iniciar a história. Meio da história, que é o desenvolvimento, que é no segundo quadrinho. E no terceiro quadrinho, o final da história, que é a conclusão. Certo, crianças? Vocês irão criar frases e formar uma história. Toda história precisa de um título, certo? Então, certo? Já preparei o título da história. Como eu já lancei, como já está bem preparada a atividade com as imagens, como eu selecionei as imagens, eu também já adicionei o título. Então, vocês agora irão fazer, sim, produzir a história de acordo com o que mostra nas imagens, né? Com o que as figuras apresentam. Certo? Vocês irão realizar essa atividade no caderno de literatura, sim, naquela matéria que a tia pediu desde o início, para vocês separarem no caderno de vocês, certo? A tia pode desenhar?
Pode. Lembrando que vocês irão produzir essa história de acordo com as imagens que eu apresentei para vocês, certo? Se vocês quiserem desenhar, pode desenhar, certo? Mas não imprime a folha, tá? Apenas observe as imagens e, ó, passa pro caderno. Primeiro, pega uma folha, um lapisinho, uma borrachinha, ó. Vai anotando as ideias, Aí depois você pega outra folha e organiza as ideias exatamente com o início, o meio e o fim da história, bem organizado, tá? E aí, em seguida, vocês passam a limpam de caneta, certo? Com a letra bem feitinha, bem legível, bem nítida pra tia poder corrigir, pra eu corrigir. Certo, crianças? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Caprichem, caprichem, crianças. Certo, meus amores? Caprichem. Qualquer dúvida, é só chamar a tia, que eu estarei aqui à disposição para ajudar, certo? Pode ligar? Pode. Chamada de vídeo? Pode. Manda áudio, manda mensagem. Certo, meus amores? Estou aqui aguardando. Certo? Caprichem. Sejam criativos e boa sorte. Beijão e até a próxima aula.